Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco mais com vocês a respeito dos doshas. Na verdade, hoje especificamente sobre o dosha Vata. No Ayurveda, o que nós utilizamos de fato para conseguir nos curar, para conseguir prevenir o adoecimento, é o autoconhecimento. Então, o primeiro passo quando você quer, seja estudar Ayurveda, quando você está se tratando com Ayurveda, é entender quem você é entender o que você tem dentro de você, o que te compõe, porque nós somos diferentes uns dos outros e o Ayurveda, ele deixa isso bem claro para nós. Nós não podemos querer usar o remédio que serve para o nosso vizinho, que serve para a nossa tia, ou para o nosso primo, para o nosso amigo, porque a nossa constituição é diferente. Então, primeiramente hoje nós vamos ver o dosha Vata com as suas características principais e eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouco melhor essas características. Então, primeiramente, a gente já sabe, previamente de um vídeo anterior que eu fiz aqui, que Vata é formado por ar e éter, ou ar e espaço vazio, tá? Então, só pensando nesses elementos, a gente já consegue imaginar quais são as características principais de Kapha, Então, primeiro, Kapha é seco. Ou seja, a pele é ressecada, os cabelos são mais secos, as unhas são secas, as articulações também são secas. Então é muito característico das articulações de Vata, aquelas articulações que estralam, que fazem creque, creque, creque. É muito característico aquelas unhas mais quebradiças, as unhas mais secas. Vata é muito leve, então tudo que tem ar e tem espaço vazio é leve. Os ossos de Vata tendem a ser ossos mais leves, tanto porque há uma estrutura esquelética mais fina, quanto porque existe uma tendência a ser um osso mais poroso, existe uma tendência a serem músculos mais finos, a haver uma maior dificuldade de ganho de massa muscular, de ganho de gordura. Então, isso traz para Vata uma certa leveza, e essa leveza ela não está só no corpo, ela também está na questão mental. Então, os indivíduos Vata, eles são muito criativos, mas quando em desequilíbrio, eles começam a vagar demais pelo universo. Então eles começam a inventar coisas demais, a se entusiasmar com muita facilidade com as coisas e até mesmo a ter muita facilidade para iniciar novos projetos, mas quando o desequilíbrio de Vata está presente, isso mesmo como uma característica ali do dosha, existe uma dificuldade na manutenção dos projetos, na manutenção das coisas que essa pessoa tá fazendo, tá se propondo a fazer. Outra questão, Vata é frio ao toque, então vai ser aquela pessoa que tem mãos e pés gelados, nariz gelado, aquela pessoa que tem uma dificuldade aí de termorregulação, aquela pessoa que sofre muito no frio e que gosta de lugares quentinhos, ela realmente prefere estar em ambientes mais quentinhos. Outra coisa, Vata é áspero, é aquela pele mais craqueladinha, mais áspera, semelhante mesmo a um solo desértico, A sutileza de Vata também é uma outra característica. Então, Vata vai tender a questões mentais mais sutis. Então, assim, ele vai tender muito à ansiedade, vai tender muito a ter mais medo, a ter mais insegurança, mesmo como essa característica da leveza na mente, vai também ter uma tendência a ter mais espasmos musculares, mais tremores finos. Na verdade, assim, as questões neurológicas, elas predominam muito nos agravamentos do dosha Vata, Então, assim, a pessoa que tem dosha Vata como um dos seus doshas principais ou o dosha principal, ela vai tender a ter mais alterações neurológicas, mais alterações relacionadas a tremores, alterações relacionadas com degenerações aí musculares também. Então, tudo isso vai ser importante
quando a gente está avaliando uma pessoa do dosha vata, né? Outra questão é a mobilidade. Então, vata é muito móvel, é aquela pessoa que está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, que está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e que tem dificuldade de síntese. Então, assim, é uma mobilidade extrema, é aquela pessoa que fica o tempo inteiro batendo o pé, fica o tempo inteiro batendo a mão. São pessoas que gostam muito de viajar, mas que têm dificuldade de ficar em um lugar só. Então, assim, cada hora elas querem estar em um lugar diferente. E a gente sabe que o excesso de viagens, principalmente essas viagens em que você fica um dia e meio em cada cidade que você tá ali super itinerante, né? Aquilo vai agravar muito o dosha vata também. Então sempre tem aquela pessoa que fala: meu intestino até funciona bem até que eu comece a viajar. Então, assim, quando a pessoa começa a viajar demais, o intestino ele tende a constipar, né? Ele tende a ficar preso. Isso porque intestino preso também é uma característica de vata. Então, assim, também é uma tendência de vata. Então é preciso tomar cuidado aí com essas questões. A outra questão é a clareza. Então, vata é como se ele tivesse tanta coisa ao mesmo tempo, como se ele estivesse pensando em tantas coisas ao mesmo tempo, que fica tudo muito vazio, né? Fica como um espaço vazio dentro dele. Então, assim, vata tem que tomar muito cuidado com espaços amplos e vazios demais, porque eles tendem a agravar muito esse excesso de clareza, né, que existe em vata. A questão também da coloração, né? Então vata, quando em desequilíbrio, ele vai ter a tendência a ter uma coloração mais escura na pele. É o que, por exemplo, a gente vê das olheiras. Então, quando vata agrava, né, a pessoa tende a ter mais olheiras, e a pessoa que tem o dosha vata como dosha principal, ela vai tender a ter uma cor, uma compleição, uma cor da tez um pouco mais escura, seja amarronzada, seja enegrecida. E com todas essas características de secura, de adstringência, vata em geral vai gostar mais, já vai se agradar mais, né, das coisas que são mais oleosas, das comidinhas que são mais pastosas, mais quentinhas, né? E os sabores que vão pacificar o dosha vata são justamente o sabor doce, o sabor salgado e o sabor ácido, né? O azedinho. Então, quando a gente quer pacificar o dosha vata, esses são os sabores principais. E justamente do outro lado estão os sabores que agravam vata. Os sabores amargo, astringente e picante. Então, quando a gente precisa pacificar o dosha vata, a gente precisa tanto pensar em alimentação, preconizando esses sabores, preconizando tudo que vai fazer esse contrabalanceamento, né, do dosha vata. Não vamos pensar em uma comida mais oleosa, em uma comida quentinha, em uma comida fresca. Quando nós pensarmos em atividade física, nós temos que pensar em atividades que tragam o dosha vata para a terra, né? Porque vata é muito aéreo, é muito leve, então a gente precisa aterrar a pessoa que tem o dosha vata. Ou seja, para vata, correr não é interessante. Não é que vata não possa correr, ele pode dar uma corridinha ali, 5 quilômetros no máximo, corrida leve. Agora sim, o vata, que vai participar de uma corrida de 30 quilômetros, ele com certeza vai ter algum tipo de agravamento. Ele vai ver isso muito claramente, não só na mente, com o aumento das questões vata na mente, ou seja, medo, ansiedade, insegurança, como também vai perceber isso muito nas articulações. Então as articulações elas vão ficar ainda mais secas e mais craquelentas, mais crepitantes. A questão ambiental também para vata é muito importante. Então, assim, para vata a gente tem que evitar espaços vazios, mas precisa também ter um espaço organizado
né, que não traga excesso de estímulo. Então, assim, não pode ter excesso de luzes piscando. Então, assim, o ambiente para Vata tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, né? Não pode ser um ambiente muito estimulante. Atividade física interessante para Vata, então, por exemplo, yoga, né? Desde que seja um tipo de yoga que traga, assim, a pessoa, que aterre mais a pessoa, que seja mais lento, né, movimentos mais tranquilos. Musculação também é interessante para Vata, porque vai favorecer o ganho de massa muscular, então, e evitar o excesso de atividade aeróbica, que inclusive os Vata costumam gostar muito, porque Vata gosta de voar, Vata gosta de tudo que é rápido, e o que a gente tem que trazer para ele é justamente o contrário, é essa tranquilidade, essa segurança e essa estabilidade na hora de fazer tudo na vida, tá? Então, esse é o Dosha Vata. É interessante você tentar identificar aí os doshas que você tem, principalmente porque o autoconhecimento é justamente a base do Ayurveda. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe com seus amigos que também podem querer estudar, podem querer saber um pouco mais sobre o Ayurveda e me siga aqui no canal. Um abraço!